Boa tarde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão aumentou em 18% nos últimos 10 anos. No Brasil, cerca de 11 milhões e meio de pessoas são atingidas pela doença. Isso nos coloca como o país com mais depressivos na América Latina. Como se não bastasse, somos também o país no mundo que mais sofre com os transtornos de ansiedade. Há 3 anos, a designer Isabel recebeu o diagnóstico de depressão. Eu levantava da cama 1h da tarde, passava o dia todo de pijama, não fazia nada. Depois de um tempo eu comecei a sentir muita angústia, vontade de chorar, e aí o quadro foi ficando um pouquinho mais grave mesmo. Depois de 1 ano de terapia, Isabel ficou bem, mas no começo deste ano teve uma recaída. Precisou retomar o tratamento, que inclui remédios. No começo é difícil, mas buscar ajuda, sim, é essencial. Porque aí você retoma todos os seus propósitos, você vê que tem uma saída, que você não precisa se sentir mal o tempo todo, que não é algo incomum. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 322 milhões de pessoas têm depressão em todo o planeta. Em 10 anos, os casos cresceram em 18%, a maioria jovens e mulheres. A doença também é a mais incapacitante e a que mais leva ao suicídio. São 800 mil casos todos os anos. Entre todos os países da América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o que tem a mais alta taxa de pessoas com depressão. 6 em cada 100 brasileiros têm a doença. O percentual está acima da média mundial. O Brasil também está no topo nos casos de transtornos de ansiedade. A taxa de 9% é 3 vezes maior que a média mundial. No Brasil, felizmente, os critérios dos estudos populacionais, que a gente chama de epidemiológicos, têm sido muito melhores, cada vez mais. Portanto, o número de pessoas que preenchem critérios de transtornos ansiosos ou de depressão aumenta, porque os critérios estão melhores definidos e essas abordagens na população geral são muito melhores do que antes. Para falar sobre a depressão, recebemos o psiquiatra Márcio Gerhardt, professor, orientador da pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP, e a psicóloga Cláudia Camargo, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Uma boa tarde para vocês, muito obrigada pela participação. Doutor Márcio, será que esse quadro econômico difícil, com o desemprego em alta, ele pode ter alguma relação com esse aumento dos casos de depressão entre os brasileiros? Sem dúvida, a síndrome depressiva, né? Porque a gente não pode esquecer que a palavra depressão é comumente usada de forma leiga para designar um simples sentimento, quando na realidade o estado depressivo ele é um transtorno, ele é um conjunto de vários sintomas, né? E ele tem uma correlação muito importante com o ambiente, evidentemente. O ambiente desempenhando um papel como um fator estressor que pode desencadear toda essa alteração, todo esse conjunto de sintomas que é a depressão. Doutora Cláudia, e o brasileiro normalmente nas pesquisas é tido como um povo feliz, um povo alegre, apesar de todas as dificuldades. Isso não acaba ficando um pouco contraditório com relação a esse índice de aumento da depressão, ou são coisas que não têm muito a ver? Então, na verdade, a depressão, ela tem uma oportunidade de surgir quando nós temos a supressão de aspectos importantes para a nossa vida ou necessidades básicas. E no atual momento em que vivemos, há muito dessas supressões. Então, insegurança quanto ao futuro. Então, quando nós não temos segurança, quando não temos certeza do que possa nos acontecer no futuro próximo, ou quando necessidades básicas nos são impedidas ou retiradas, aí nós temos um cenário propício para o surgimento do quadro depressivo, dessa síndrome que constitui a depressão em si. Bom, ela tem a ver só com aspectos do ambiente, como você já mencionou, doutor Márcio, ou pode ser um processo químico mesmo no cérebro, de uma alteração no cérebro que desencadeie esses sintomas aí da depressão? Não, sem dúvida nenhuma é um processo químico, né? Quando você tem um diagnóstico de transtorno depressivo, a gente já está perante uma alteração química cerebral, né? Que para ocorrer, geralmente ela precisa de 2 fatores.
uma predisposição genética e um fator estressor externo, né, que pode ser o ambiente que a pessoa está vivendo. Mas sim, e isso é uma coisa nova, né, essa constatação que a depressão é um transtorno biológico, é um conceito que tem ficado cada vez mais consistente nos últimos 10 anos. Antigamente a gente não tinha esse tipo de noção, que ela envolve os sistemas imunológicos, endocrinológicos, né? Ele envolve uma série até mesmo cardiológicos estão alterados numa pessoa depressiva. Então, literalmente uma síndrome do corpo inteiro, não só do cérebro. Então, é possível detectar uma depressão por meio de exames, além do clínico? Por exames de sangue, ainda não, né? Mas eu acho que não tão distante um dia chegaremos nesse ponto. Não existem exames de imagem ou de sangue que possam diagnosticar uma depressão numa pessoa. O diagnóstico ele é pela conversa, pela história clínica. Mas o que a gente vê durante realmente a avaliação de um paciente desses é que ele tem alterações imunológicas, ele tem história de sentir mais dores, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, infecções de repetição, são extremamente comuns em pacientes que estão nesse estado depressivo. Doutora Cláudia, como identificar um quadro de depressão e diferenciá-lo de um quadro de uma tristeza, assim, periódica, digamos assim? No quadro depressivo, nós vemos que as pessoas, elas perdem a possibilidade de ter prazer com coisas que antes lhes geravam prazer. O desânimo e a falta de energia são muito mais acentuados do que quando nós vemos numa condição de tristeza que tende a ser mais passageiro, tende a ser depois de um evento estressor, não que a depressão não possa ser precipitada a partir de uma experiência estressora, como a perda de emprego ou a perda de um ente querido, um rompimento importante. Sim, isso pode ser um precipitador do início de um quadro depressivo. Entretanto, os componentes desse quadro são mais significativos quando de um quadro depressivo do que quando de uma tristeza. Então, no quadro depressivo, por exemplo, a alteração de apetite, seja para cima ou para baixo, a alteração de sono e esse desinteresse bastante marcado em relação às coisas que antes eram importantes na vida do indivíduo e na presença da depressão, passa a não ser mais tão relevante. Bom, a doutora Cláudia então mencionou alguns dos sintomas, né? Falta de sono, falta de apetite. O senhor também já falou de alguns também, dores, né? Em diversas regiões do corpo. Quais seriam outros indicativos de que uma pessoa sofre desse quadro depressivo? Eu acrescentaria, né, que nessa discussão, né, de como diferenciar a tristeza de uma depressão, quando a gente fala de tristeza, a gente está falando de uma coisa só, um sentimento isolado. E quando a gente fala de uma depressão, na realidade é um conjunto de outras coisas que acompanham também o sentimento de tristeza, né? Dentre os principais, né, eu acho que vale destacar que podem estar presentes pensamentos de teor mais negativo, né? Pensamentos de falta de esperança, pensamentos recorrentes de reprovação, memórias antigas começam a ser reativadas, sempre com viés mais melancólico. A gente pode ter sintomas cognitivos, alterações de memória, dificuldades de lembrar coisas de forma mais importante, o que eu acho que é frequentemente não tão valorizado, mas eu acho que é fundamental sempre ter esse tipo de avaliação num quadro depressivo. E como ela mencionou também, alterações de apetite para cima ou para baixo, alterações de sono, é um conjunto realmente muito grande. Agora, a gente viu na reportagem que são mais mulheres sofrendo de depressão. Isso pode ter alguma coisa a ver com o funcionamento até do corpo da mulher, as questões hormonais, o ciclo hormonal da mulher que oscila todo mês? Tem alguma coisa a ver com isso, doutora? Sem dúvida, a parte hormonal tem um papel nisso, pois quando a mulher chega perto da menopausa ou climatério, a gente percebe um aumento dessa prevalência de depressão perante as mulheres. Mas não é só isso. Eu acho que tem muito a ver também com a questão do papel da mulher na sociedade, o quanto que ela carrega realmente de responsabilidades, o quanto que hoje em dia, né, nos grandes centros, ela tem que ser mãe, ela tem que ser profissional, ela tem que cuidar da casa, ela tem que fazer tantas coisas, múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então, eu acho que a explicação não é tão simples assim, não é só hormonal.
É isso que a senhora percebe também, doutora Cláudia? Sim, sim. A sobrecarga com as múltiplas tarefas. As questões hormonais são importantes. Nós vemos durante ou após gestação a presença importante desses quadros, assim como ele mencionou, próximo da menopausa ou no período de menopausa. Há sim essa presença. Bom, doutor Márcio, o senhor já falou que a pessoa que sofre de depressão, ela normalmente tem uma predisposição genética e o fator externo também ajuda. O uso de álcool e drogas pode também ajudar a desencadear esse processo depressivo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela pode tanto ajudar a desencadear, no sentido de precipitar e agravar mais os sintomas, mas como ela pode ser observada em concomitância. Entende? Frequentemente as pessoas que já estão com depressão ou já estão com ansiedade, elas acabam fazendo o uso de álcool ou outras substâncias para tentar se acalmar, para tentar relaxar, para tentar dormir à noite. Então a gente tem que sempre tomar um pouco de cuidado para ver o que veio antes, aí, o ovo ou a galinha. Mas com grande frequência, isso aí acompanha já o início do quadro depressivo e a pessoa busca isso como um recurso. Quando eu citei, então, drogas, eu quis dizer drogas ilícitas, mas tem as drogas lícitas que são indicadas no tratamento de alguns casos de depressão ou de todos, doutor? Não são todos, né? Alguns anos atrás saiu um artigo muito interessante, né, numa revista inglesa. Os ingleses são muito provocadores nesse sentido, que o grande título do artigo era se os antidepressivos realmente funcionam, né? Se faz diferença usar um antidepressivo. E esse trabalho revelou que para casos leves de depressão, não existe diferença de eficácia entre você usar um antidepressivo ou buscar uma terapia, né? Mas para casos já moderados ou graves, definitivamente o uso do antidepressivo faz uma grande diferença, pois ele acelera essa recuperação, diminui o tempo que a pessoa fica disfuncional e fora das atividades cotidianas dela e dá um alívio para os sintomas muito importante. Então, quer dizer, cada caso tem que ser avaliado pelo profissional de saúde, claro, né? Mas, doutora Cláudia, o acompanhamento psicológico normalmente é indispensável, né? Exato. E como é que é o acompanhamento psicológico de uma pessoa que sofre desse quadro? Então, é importante lembrar que a depressão é um quadro que tem gravidades diferentes. Então, existem quadros leves, quadros moderados e quadros muito graves. Então, o primeiro passo é tirar o sujeito da situação problemática, e esse é o objetivo da terapia. Imaginando um indivíduo em quadro leve, seria torná-lo um pouco mais ativo e que ele pudesse identificar o que causa sofrimento para lidar adequadamente. E nos quadros mais graves, em que envolve, por exemplo, risco para suicídio, né? Depressão tem uma associação muito grande com suicídio, então é preciso tirar esse indivíduo da situação de risco, identificando junto com ele e fazendo ele abraçar as razões para viver. É preciso que ele identifique razões para viver. Doutor Márcio. Eu acho que uma coisa muito importante aqui de ser falada, né, e que as pessoas geralmente não percebem, mas você sabe quantos tipos de depressão, quantas formas que ela pode se apresentar? Existe? Existe. Tipos, as pessoas doutor? pensam que depressão é só uma, né, e vem aquela imagem geralmente da pessoa na cama, tirada. Existem mais de 50 apresentações clínicas de depressão. É uma variação muito grande. Para diagnosticar também deve ser bem difícil. Totalmente, né? Totalmente. Não é uma coisa banal, como geralmente se tem essa ideia popular, depressão, né? As pessoas falam de forma bem coloquial, mas não, tem uma variabilidade de quadros clínicos muito grande e mais, o tratamento depende muito de qual quadro clínico você está observando. Se é uma depressão mais agitada, que a pessoa está mais irritada, ou se é uma depressão que a pessoa está mais apática e não sai da cama. Então, o remédio não é o mesmo para todo mundo. Isso aí é muito importante a gente ressaltar. E também tem o período de adaptação de dosagem de remédio, às vezes Sempre. Experimentar e ter que trocar, né? Sempre. Cada organismo reage de uma maneira. Cada organismo reage de uma maneira. Um remédio que é bom para você, necessariamente não é bom para sua irmã. A dose que é boa para você também não é boa para o seu vizinho. Isso aí é muito particular, é o que a gente chama de hoje em dia de medicina personalizada. Não existe um tratamento que é bom para todo mundo, né? Nos anos 80, por exemplo, né, quando surgiram
os primeiros antidepressivos mais modernos, né, a fluoxetina no caso, né, se pensava e até se criou uma ideia, né, que depressão é legal e é tudo a mesma coisa e o tratamento é esse. E criou-se uma explosão de prescrições desse antidepressivo de forma indiscriminada e não personalizada para as pessoas, que em parte persiste até hoje. Então isso é uma coisa completamente contraindicada nos tempos modernos. Doutora Cláudia, qual que é a importância da família no tratamento dessa pessoa que sofre de depressão? Grande, muito importante. A família, ela pode ser um risco para causar depressão, quando é uma família pouco funcional, pouco estruturada, que faça muita punição. E na recuperação ela é fundamental. Ela precisa oferecer apoio e suporte efetivo, com menos cobrança, com menos crítica e considerando que se trata de um quadro sério e, até certo ponto, com riscos para a vida daquele indivíduo. Então, a participação da família é fundamental, sendo que muitas vezes é essa família que precisa levá-lo ao local para ajuda, para o atendimento, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, seja todos os recursos necessários. Muito bem, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a depressão. Com a gente, o psiquiatra Márcio Gerhardt e a psicóloga Cláudia Camargo. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão, problemas de adulto? Infelizmente não. Os transtornos mentais atingem cada vez mais crianças. Pais e professores precisam conhecer as limitações e dificuldades dos pequenos e atuar em conjunto para que a inclusão no cotidiano seja natural. A parceria Pais-Escola cria um canal de comunicação e observação do aluno. Ele não consegue acompanhar o ritmo de aula. Então, seja copiando um conteúdo na lousa ou não conseguindo participar efetivamente da aula. Os chamados transtornos mentais são uma classificação muito ampla, que vai desde distúrbios alimentares, como a bulimia, até a bipolaridade e esquizofrenia. A aproximação do aluno com o transtorno mental deve ser cuidadosa. Você tem que ganhar a confiança desse aluno, né? Não é chegar e já aplicar uma técnica diferenciada. Então você tem que ir se aproximando do aluno e aos poucos você vai conseguindo abordá-lo para chegar no objetivo. Os transtornos mentais chegam a atingir 20% das crianças e adolescentes no mundo. Desânimo, falta de apetite, agressividade, mudanças de humor ou personalidade são alguns dos sinais de que algo está errado. Embora alguns casos tenham origem hereditária, a vida moderna também prejudica a mente dos pequenos, alerta essa neuropsicóloga. Os pais estão muito preocupados com o desenvolvimento dos seus filhos. Eles colocam os filhos para fazer muito precocemente muitas atividades. Elas não têm o tempo de brincar para esse estresse dissolver. Esse estresse, o excesso de cortisol causado por esse estresse, desenvolve nas crianças tantos problemas biológicos como emocionais. A integração do aluno com transtorno mental dentro da escola é o melhor caminho para ajudar no tratamento e recuperação. Quando a gente fala hoje de inclusão, ela é necessária, porque não existem dois mundos. O mundo de pessoas onde não tem nenhum problema e o mundo de pessoas que apresentam algum transtorno. Doutora Cláudia, é mais difícil diagnosticar depressão em pacientes que são crianças, até porque a gente sempre pensa, é doença de adulto, né? Mas pelo que a gente viu, não é. É mais difícil, doutora? O mais difícil é porque eles têm mais dificuldade em descrever o que estão sentindo e como estão sentindo. Então, é parte de uma observação grande de quem está ao redor dessa criança, familiares e escola. E nem sempre esses observadores estão preparados para identificar essas necessidades e essas mudanças dessas crianças. Então, daí a dificuldade. Mas é necessário que façamos isso. O quanto antes, né? O quanto antes. Doutora, e como que a gente identifica o processo depressivo em uma criança? É diferente o diagnóstico em crianças e adultos? Não, os critérios são muito semelhantes, né? O que muda realmente é a apresentação, que não é tão óbvia às vezes. E a criança, por não ter um cérebro maduro ainda, é um cérebro que ainda está em formação, né? Muitas vezes uma criança que pode estar começando com uma apresentação de uma depressão simples,
lá na frente, isso pode se transformar num tipo mais complexo de depressão. Se ela não for tratada Exatamente. logo cedo. E é muito difícil, realmente, fazer esse diagnóstico diferencial na infância. É fundamental, nesses casos, sempre fazer uma avaliação da história genética dos pais, né? Que transtornos que os pais têm, que, com frequência, quando a gente observa essa antecipação da apresentação da depressão, tem uma correlação genética mais importante. Ou seja, os pais com um quadro depressivo, com uma história bem consistente, tendem a ter filhos que podem apresentar isso de forma precoce. E crianças também tomam remédio para depressão? Sem dúvida nenhuma. Os tratamentos são muito semelhantes, mas como eu te falei, o que difere são as doses e o cuidado para fazer o uso. Tem que ser muito maior, até pelo que a doutora Cláudia falou, eles têm mais dificuldade de descrever, e porque né? o quadro ainda não está totalmente se expressando de forma completa, né? Doutora Cláudia. Sim, eu gostaria de acrescentar esse respeito da depressão na infância, o quanto é importante que ela seja identificada e tratada, porque a depressão ela tem um índice de reincidência muito grande. Começar com um quadro tão precocemente expõe esse sujeito a ter um desenvolvimento aí com alto risco para outros episódios de depressão. Então, é fundamental que isso seja trabalhado. Eu até prefiro que a gente pense em prevenção nesta fase. E como prevenir? Porque há aspectos individuais que compõem essa síndrome. Então, questões relacionadas à autoestima, habilidades sociais. Hoje eu vejo que algumas escolas já estão preocupadas em treinar comportamentos assertivos, treinar empatia, trabalhar com questões relacionadas à diminuição de bullying, que são aspectos importantes para estruturar esse sujeito quanto a habilidades de enfrentamento de vida e, com isso, diminuir o risco para a depressão, pensando nos aspectos individuais. Então, como a gente mostrou, tem que ser um trabalho conjunto, integrado, pai, escola e, eventualmente, se necessário, um profissional da saúde. Exato. Doutora. E, sem dúvida, essa parte da prevenção é muito importante, porque, tal como no adulto, né, existe um dado de que se uma pessoa tem uma depressão séria e não trata, a longo prazo, por exemplo, existem vários prejuízos no funcionamento intelectual, a pessoa começa a ficar com dificuldade realmente de fazer e executar tarefas mais complexas, até mesmo prejuízos que podem ser mensurados em exames de neuroimagem. A gente sabe que uma pessoa que não trata uma depressão, depois de anos, se ela não fizer o tratamento, existem áreas do cérebro que podem até encolher, entende? Agora você imagina o impacto disso numa criança que está em desenvolvimento ainda e você não tratar. Você vai limitar muito a capacidade que ela teria ainda de se desenvolver se você não tratar isso. E sobre a depressão na terceira idade, né? A gente observa que muitos dos idosos acabam ficando sozinhos e entrando em quadros de depressão. Como que é o tratamento? Qual que é a diferença dos cuidados com quem tem mais idade, doutora Cláudia? O isolamento, né, é um dos fatores de risco principais e também uma consequência da depressão, quer dizer, aparece como antecedente do quadro e continua sendo um mantenedor muitas vezes. Então, esses espaços destinados a convivências, à atenção da família, trazer esse indivíduo para a atividade, quer dizer, tirá-lo da inatividade, parte do processo de tratamento, resgatando aí um repertório de vida que esse indivíduo idoso tem e que pelo isolamento foi abafando, então isso precisa ser reativado para ele sair dessa condição. E mais, né, a depressão no idoso, culturalmente, aqui pelo menos no Brasil, ela é muito aceita, né? Existe uma crença em geral, né, que é compartilhada de que o idoso fica mais retraído, o idoso fica mais melancólico, o idoso fica meio chororô, o idoso não sai de casa. Né? E não é bem assim, viu? Com frequência a gente está diante de casos de depressão, mesmo que leve, né? Mas passa como se fosse uma coisa cultural. Não, é assim, já perdeu tanta gente na vida e não é verdade. Eu tenho um grande prazer em tratar idosos porque eu vejo uma recuperação tão importante. Que acaba, né, refletindo na saúde como um todo, doutor? Totalmente. Uma diabetes descompensada, se uma pessoa tem uma depressão não tratada, até isso normaliza. Uma hipertensão que também não é controlada, se você trata a questão da depressão, isso melhora também.
E eles têm uma nova oportunidade, é um renascimento. Tratar um idoso que estava deprimido e não sabia, é um renascimento, eles conseguem aproveitar a vida ainda. Essa é uma doença de muito preconceito também, né? A própria pessoa, às vezes, quando ela sente esses sintomas, ela se nega a dizer, não, eu estou com depressão. Por que tem essa resistência em aceitar a depressão como uma doença séria que deve ser tratada assim, doutora? A saúde mental, de um modo geral, sofre com estigmas e preconceito. Então, no caso específico da depressão, ela é vista como sinônimo de fraqueza, de fragilidade excessiva, e isso inibe muitas vezes as pessoas de buscarem ajuda, porque eles não querem ser apontados como fracos ou frágeis demasiadamente. O problema é que isso faz com que o tempo em que a pessoa está com a doença se prolongue, e aí o risco de cronicidade aumenta e de agravamento do quadro também. E para uma pessoa que se tratou uma vez com remédios, ela vai ter que tomar para a vida toda? Depressão tem cura, doutor Márcio? Então, ainda complementando a pergunta anterior, né? Eu acho que parte desse preconceito que ainda existe vem de uma crença de que as medicações que são usadas para esses tratamentos, elas causam dependência e são coisas para a vida inteira e tem muitos efeitos colaterais e são pesadas, são sedativas. E não é verdade, né? As coisas mudaram muito, graças a Deus, nos últimos tempos, e hoje em dia quase que a totalidade dos remédios que são usados para tratamento de depressão não são tarja preta, são tarja vermelha, são prescrições feitas sob orientação do médico, mas não causam dependência. E com a grande frequência, a maior parte dos casos de depressão não é para a vida inteira, né? O protocolo hoje preconizado é um tratamento que dura em média 18 meses a 24 meses, entre a introdução da medicação, o ajuste, a fase da manutenção, a fase da plena recuperação e aí a retirada das medicações. Muito bem. Doutor Márcio, doutora Cláudia, muito obrigada pela presença dos dois. O JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você.